te bendirei, eu te bendirei. Quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Nós vamos agora ao nosso momento de intercessão e eu convido você a aí de onde você estiver, apresentar os seus motivos de oração a Deus, quer sejam eles pedidos, necessidades que você tenha, quer sejam motivos de gratidão. Presente agora diante de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua obra em nossas vidas, te agradecemos pela tua graça que nos alcançou, sem que haja mérito algum de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor decidiu vir em nossa direção, o Senhor decidiu pagar o preço pelos nossos pecados e por isso nós temos vida, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou e o Senhor tem nos dado o privilégio de sermos participantes da tua obra. Muito obrigado, Senhor, porque dia após dia nós temos desfrutado do teu cuidado, temos desfrutado da tua presença, temos desfrutado, Deus, da tua graça sobre cada um de nós. Nós apresentamos ao Senhor, Deus, cada motivo que cada um dos teus servos tem apresentado nesse momento, aqueles que têm buscado cura para alguma enfermidade que o Senhor possa alcançar. Aqueles que se encontram no leito de um hospital, aqueles que se encontram lutando contra alguma doença, Deus, crônica ou de qualquer ordem, que o Senhor alcance em nome de Jesus. E que o Senhor faça, Deus, aquilo que aprouver ao Senhor fazer. Rogamos em especial pela irmã Sueli, que o Senhor alcance ali, que o Senhor traga uma melhora para o seu quadro pulmonar, do seu coração. Pedimos também
para que o Senhor cuide desta família, cuide do coração, Pai, dos seus filhos, netos, de todos os seus familiares, Pai, seus irmãos. Em nome de Jesus, Deus. Cuida dela ali e que, se essa for a tua vontade, que ela retorne para sua casa e que isso tudo seja um grande testemunho e um tempo de aproximá-la do Senhor. Oramos, Deus, também para que o Senhor alcance aqueles que estão desenganados, aqueles que estão sem esperança, Deus, de uma cura. O Senhor pode fazer todas as coisas e clamamos ao Senhor por isso. Clamamos ao Senhor, Deus, também por aqueles que estão desempregados, aqueles que buscam uma porta de emprego aberta para ter o pão de cada dia, o seu sustento diário, que o Senhor, em nome de Jesus, Deus, possa abrir uma porta, Pai. Oramos pelas famílias da tua igreja, que o Senhor cuide, Pai, de cada família, que o Senhor possa prover o necessário para cada família, que o Senhor possa alcançar aqueles que ainda não te conhecem, Deus, a partir de nós. Faz, Pai, em nome de Jesus, com que tenhamos famílias inteiras te servindo, te buscando, te louvando, Pai. Nós pedimos ao Senhor que renove o ânimo daqueles que estão desanimados, aqueles que estão pensando em parar, aqueles que estão pensando em desistir, que o Senhor, em nome de Jesus, possa renovar-lhes o ânimo, Deus, e aqueles que têm estado envolvidos também em muito ativismo, em um ativismo que não os leva a um relacionamento verdadeiro contigo, que o Senhor os faça enxergar e que todos nós possamos ter uma vida em que tudo que fizermos seja resultado de um relacionamento verdadeiro contigo. Rogamos ao Senhor, Pai, pelos ministérios da tua igreja, que naquilo que o Senhor nos deu a fazer e que temos feito através dos ministérios, que nós possamos fazer tudo com vistas à glória do teu nome, a formar novos discípulos, a ver mais e mais pessoas crendo no Senhor como seu único Deus. Abençoa toda a liderança, Deus, de nossa igreja. Abençoa-nos, Deus, para que façamos aquilo que é a tua vontade. Abençoa-nos para que estejamos, Deus, sendo o tempo todo dirigido pelo Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós rogamos ao Senhor que nos dê direção para todas as etapas desse processo de construção que temos sonhado. E que o Senhor nos dirija em todo esse tempo que temos vivido também, Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos dirigir nesta transição e que o Senhor, Pai, com tudo isso, faça com que o teu reino avance e que estejamos sempre na dependência do Senhor. Rogamos a ti, Deus, que fale conosco agora através da tua palavra, que o Senhor nos fale de uma maneira muito particular e que o estudo da tua palavra transforme as nossas vidas e nos torne semelhantes a ti. É a nossa oração, gratos ainda pelos 35 anos, Deus, de existência desta igreja, gratos porque o Senhor plantou esta igreja nesse lugar e a tem sustentado. Oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 20. Nós vamos seguir com nosso estudo do segundo livro de Samuel. Nós vimos, na última vez em que estudamos esse livro, no capítulo 19, que depois da morte de Absalão, Davi fica extremamente entristecido. E essa tristeza ela toma uma proporção que ela começa a parecer ingratidão aos seus soldados por aquilo que eles haviam feito para garantir a sobrevivência do rei. E aí, nesse momento, é importante ter gente que enxerga as coisas por perto e Joabe vai até Davi e chama a atenção de Davi. Porque Davi está correndo o risco de perder a lealdade dos seus soldados, porque parece que todo o seu esforço não produziu nenhum tipo de gratidão em Davi. E se é bom ter alguém que
fale aquilo que nós não estamos enxergando, é muito importante que ouçamos esses que estão por perto e que nos falam. E Davi faz isso, ele entende aquilo que Joabe está lhe dizendo, e ele sai para falar com seus soldados, que prontamente manifestam seu apoio a Davi. Tudo isso está lá no capítulo 19. E enquanto está acontecendo, enquanto Davi era perseguido por Absalão, enquanto Absalão é morto, enquanto Davi está envolvido em toda essa tristeza, esse luto, as tribos de Israel que haviam apoiado Absalão fugiram. Porque se eles apoiaram aquele que queria matar Davi, matar o rei, uma vez que não conseguiram cumprir esse propósito, o que Davi vai fazer agora com aqueles que se associaram a Absalão? Aqueles que apoiaram Absalão. É um medo muito pertinente, porque, via de regra, quem ganha quer punir os perdedores. Mas o que nós vemos é que Davi, ele não é tomado por um espírito de vingança. Pelo contrário, ele trabalha para que haja unidade entre as tribos de Israel e de Judá, enfim, para que eles sejam de fato uma nação unificada, o mesmo povo. Ainda no capítulo 19, nós vimos como Davi tratou todos eles com bondade. Mas mesmo assim, os israelitas, como aqueles que escolheram o lado errado da história, estão ressabiados, estão receosos de receber Davi. Ao contrário de Israel, Judá prontamente recebe Davi de braços abertos. E enquanto os líderes das tribos de Judá e Israel estão ali discutindo entre si, um benjamita chamado Seba, ele aproveita aquele momento e ele organiza uma rebelião contra Davi, mais uma. Novamente, Davi e Judá estão de um lado, Israel com um líder que é contra Davi está do outro. Isso parece algo que não vai se resolver nunca. Essa separação, ela prefigura a separação que nós vamos ver em Roboão, quando então temos de fato o reino dividido. Então, estudando o capítulo 20, nós vamos ver que, primeiro, Davi continua enfrentando as consequências do seu pecado. Nós não podemos perder de vista que tudo isso que está acontecendo é por causa do pecado de Davi com Batseba, pecado de Davi contra Urias, acima de tudo, o pecado de Davi contra Deus. Mas vamos ver também, através da atitude de uma mulher sábia, como devemos tratar aquilo que pode nos trazer problemas. Devemos retirar de uma vez por todas de nossas vidas. Então, os versos 1 e 2 do capítulo 20, nós lemos assim: também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicre, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicre, mas os de Judá permaneceram com o seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Seba, ele é apresentado pelo autor bíblico como um desordeiro. Isso significa alguém que não tem um comportamento justo. Ele aproveita aquele momento onde as coisas ainda estão se ajeitando, ninguém sabe como é que vai ser o dia seguinte, depois de toda aquela batalha, depois de toda aquela confusão causada por Absalão. E aí ele aproveita que existia entre as tribos de Israel e Judá uma certa divisão. Então ele tenta se tornar um líder autonomeado de Israel. Embora aquelas tribos tivessem acabado de presenciar as consequências de se dividirem, de deixar de agir como um só povo e passar a agir como dois povos distintos, as tribos de Israel novamente abandonam Davi e se unem a Seba. Apenas Judá permanece com Davi.
Interessante perceber como Seba é o exemplo daqueles que usam momentos de instabilidade para se autopromover, para obter vantagem. Ele é o exemplo daqueles que se apresentam nos momentos difíceis como a solução dos problemas, o salvador da pátria, aquele que pode fazer tudo muito mais e melhor. Seba é o exemplo desse tipo de pessoa, e do outro lado, nós temos um povo que não consegue aprender com seus erros. Vive levado pelo vento do momento, pela personalidade do momento, e é interessante notar isso, que sempre há essa dinâmica, se há alguém que se autoimpõe, que se autonomeia, que diz que é a solução, do outro lado há aqueles que o aclamam, há aqueles que aceitam a sua autonomeação e que seguem. Pessoas que precisam de uma personalidade em quem depositam a sua esperança, que deveria estar depositada apenas em Deus. Mesmo tendo vivido um episódio de fracasso, mesmo tendo vivido um episódio muito sangrento, como essas pessoas viveram e presenciaram, permanecem tomando decisões erradas, atitudes erradas. Os versos 3 a 6 nos diz assim: quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar numa casa sob guarda as 10 concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu, ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. E o rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles, mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Disse então Davi a Abissai: agora Seba, filho de Bicre, será pior para nós do que Absalão. Chame os seus soldados e persiga-o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Davi trata Seba como alguém com grande poder de lutar e liderar Israel contra si mesmo, contra Davi. Por isso ele afirma que Seba será pior do que Absalão. Mas a sequência do relato vai mostrar que Davi superestimou este inimigo. Davi superestimou a força de Seba. Amasa recebe uma ordem de Davi e ele não consegue reunir um exército a tempo. Davi dá ordem para que Abissai capture Seba. Nitidamente Davi está inquieto. Davi, ele está agindo como muitos de nós que algumas vezes olhamos para algumas situações que envolvem a nossa vida e damos a essas situações uma importância e um tamanho que elas de fato não têm. Olhamos para algumas circunstâncias e nos desesperamos, como se aquele problema, como se aquele momento de crise, como se aquela circunstância que fugiu às nossas mãos seja algo tão grande que nós não possamos lidar na dependência de Deus. E é claro que com isso eu não estou dizendo para você que nós não enfrentamos problemas complicados de lidarmos. Claro que sim. Quantos de nós, vez ou outra, precisamos lidar com situações que a gente parece que fica de mãos atadas? Davi certamente tem os seus motivos para se preocupar. Há uma revolta contra ele, mais uma vez. Ele acabou de se livrar da perseguição do seu próprio filho. E sem que ele tivesse tempo de respirar, sem que ele tivesse tempo de pensar em tudo aquilo que aconteceu, já há um outro líder, já há novamente o desafio de enfrentar alguém que quer o trono. É claro que Davi tem seus motivos para se preocupar. É claro que nesse cenário há um motivo para Davi ficar atento.
Mas ele trata Seba como alguém que poderia fazer muito mais do que realmente poderia, como eu disse, como nós, que muitas vezes tratamos os nossos problemas como maiores do que eles realmente são. Ficamos tão agitados, tão inquietos diante de determinada dificuldade que deixamos de enxergar todo o cenário à nossa volta, deixamos de confiar em Deus. Fazemos como Davi, que com a pressa que ele está, ele dá ordem a Amasa, depois ele acha que demorou e ele dá ordens então a Abissai. É como quando a gente fica mudando a tentativa de solução. Não, eu tentei isso aqui, não deu certo, agora então já vamos tentar isso aqui. Não, mas também não deu certo, mas vamos tentar isso aqui. E a gente vai se enrolando cada vez mais na tentativa de solucionar os nossos problemas ao nosso próprio modo, não encontramos solução, pioramos a situação e continuamos sem olhar para o Senhor. Os versos 7 a 10, assim, os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicre. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou-a cair a adaga. Como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo, e Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicre. Uma cena que parece sem explicação acontece quando os soldados de Davi perseguem Seba. Joabe, de forma traiçoeira, assassina Amasa. E a questão que fica para nós é: mas esses dois homens não estão a serviço do mesmo rei? Por isso a situação é estranha. Os motivos pelos quais Joabe assassina Amasa não são descritos. Mas parece haver aqui, só parece, eu estou divagando, algum tipo de inveja por Amasa ter substituído Joabe como general de Davi. Essa substituição fica clara porque é a Amasa que Davi dá primeiro a ordem. Então, apenas quando Amasa se demora é que Davi dá a mesma ordem a Joabe. Além disso, Amasa, se você lembrar da história, ele é um ex-general de Absalão. E Joabe pode ter considerado que Amasa fosse uma ameaça tanto para o exército, para ele próprio e, por fim, para o rei. O que nós vemos com certeza é que a profecia de que a espada nunca se apartaria da casa de Davi continua a se cumprir. Porque Joabe é sobrinho de Davi. E assim como assassinou Absalão, fez o mesmo com Amasa. Se Davi superestima os perigos de fora, se ele olha para aqueles que estão ao seu redor, distantes, e acha que são grandes inimigos, ele subestima os perigos de dentro, ele trata com uma certa leniência os problemas que ele tem para tratar dentro do reino, ou diríamos dentro de casa. Um padrão em muitos que olham para fora, olham para tudo aquilo que consideram anátema, mas não se atentam ao seu próprio coração, aquilo que tem cultivado próximo a si mesmo. Quantas são as vezes em que nós entendemos que o nosso maior problema está longe, está fora de nós, e deixamos de enxergar que o nosso maior problema é o nosso pecado, está no nosso coração? Quantos são aqueles que têm seu foco naquilo que julgam ser o motivo do seu pecado, naquilo que julgam representar perigo, mas não enxergam os maus desejos do seu coração, conforme Tiago 4 nos diz. De onde é que vêm as guerras, os maus desejos? As guerras, as contendas, não vêm dos maus desejos que guerreiam dentro de vocês? Ou como disse Jesus, que o que contamina o homem é o que sai, não o que entra.
conforme está lá em Mateus capítulo 15. Davi olha para fora e vê grandes problemas, mas quando ele olha para dentro, tudo ali ele tenta levar em banho-maria, diríamos. Os versos 11 a 26. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse: quem estiver do lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada, quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicre. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam, digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel, tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas, longe de mim arruinar e destruir esta cidade, não é esse o problema. Mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta, e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe do trabalho forçado. Josafá, filho de Ailude, era arquivista real. Seva era secretário, Zadok e Abiatar eram sacerdotes, e Ira de Jair era sacerdote de Davi. Seba foge para o norte de Israel. A ideia dele possivelmente era ganhar mais adesão ao seu movimento. A proposta dele era tentar ter mais pessoas o apoiando, porque quem faz as coisas, quem se autonomeia, precisa de capital político, precisa formar aquilo que chamamos o seu eleitorado, os seus aliados. Então, ele vai para o norte de Israel com essa intenção, mas o exército de Joabe chegou até a cidade em que Seba estava. E quando eles fazem toda uma preparação para invadir aquela cidade, e quando eles estão a ponto de destruir, de derrubar a muralha, uma mulher sábia fala com eles. E é inevitável me ater a esse detalhe. Mais uma vez, no momento crucial da história, uma mulher que não tem sequer o seu nome mencionado é quem traz uma palavra de sabedoria, quem faz a diferença. Parece aquela mulher, então, cita o que parece ser um provérbio que indicava que naquela cidade havia muita sabedoria. Parece que aquela cidade era um local onde as pessoas conseguiam resolver seus problemas e seus habitantes eram pacíficos e fiéis. Eles tomam conhecimento do problema. E ao tomar conhecimento do problema, a atitude deles é muito pronta e assertiva. Eles se recusam a proteger Seba.
ao custo de terem a sua cidade destruída. Ao contrário de Davi, que não puniu Absalão quando ele assassinou Aminon e por isso enfrentou muitos problemas, os habitantes daquela cidade, da cidade de Abel, lidam com o problema de uma maneira muito sábia. Eles podiam dizer, olha, ele não está aqui. Não, você não vai entrar. Não, nós vamos protegê-lo e usar um monte de argumentos tentando, de alguma maneira, abrandar aquela situação. Não. Eles são muito enfáticos. Há um problema. O que a gente faz com o problema? Tira ele do nosso meio. Nós somos pacíficos. Nós somos conhecidos pela nossa sabedoria. Por que vamos manter um problema no nosso meio? Quando a cabeça de Seba é jogada para Joabe, o cerco é desfeito e o exército volta para casa. Como eu disse, havia um problema na cidade de Abel e seus moradores não hesitaram em eliminar o mal que estava ali no meio deles. Eles não tentaram conciliar as coisas, eles não tentaram proteger Seba, eles não tentaram escondê-lo. Eles não tentaram fazer Joabe acreditar que ele não estivesse ali ou fazer Joabe desistir daquilo para o que chegou ali para fazer. Esse, sem sombra de dúvidas, é um grande exemplo de como devemos lidar com os problemas e, eu diria, principalmente com os pecados que estão muito próximos a nós. Precisamos ter a coragem que esse povo teve de eliminar o pecado do nosso convívio. Precisamos ter coragem de tomar atitudes radicais para que não sejamos destruídos, preservando aquilo que devemos eliminar da nossa vida, aquilo que o Senhor reprova, aquilo que o Senhor odeia. Quantas e quantas vezes nós temos visto gente com uma vida de escravidão ao pecado, e que ao invés de tentar eliminar o pecado da sua vida, tentam encontrar uma maneira de dizer que aquele pecado não é pecado, que aquele erro não é erro, que aquele problema não é um problema. Enquanto mantivermos na nossa vida, através dos mais diversos meios, mantivermos o pecado, mantivermos aquilo que deve ser extirpado da nossa vida, nós estaremos em constante perigo. O fim, não há outra, é destruição. Davi não puniu, Davi não foi um pai exemplar e ele precisou, e ele enfrentou, e ele pagou o preço por isso. Não só Davi, a sua família. Por isso a atitude desse povo precisa nos inspirar a uma mudança de vida. Precisa nos inspirar a olhar para a nossa vida, enxergarmos aquilo que não deve fazer parte da nossa vida, que nos trará destruição, e eliminar isso do nosso meio. Eliminar isso da nossa vida. Ainda que isso nos custe muito, ainda que isso doa, nós não podemos viver em comunhão com o pecado, em comunhão com aquilo que Deus odeia. Eu quero terminar dizendo para você que nós vemos mais uma vez que, embora nós tenhamos que enfrentar as consequências dos nossos erros, o Senhor é misericordioso, Ele não vai nos destruir, porque a Escritura é muito clara quando diz que Deus, Ele, por nos amar, nos disciplina. Davi está enfrentando o preço dos seus pecados, mas a proposta de Deus não é destruir Davi, mas é levá-lo a uma comunhão mais íntima com Deus. Então, ainda que o Senhor possa, sim, muitas vezes nos faça enfrentar as consequências dos nossos erros, isso não tem o propósito de nos destruir, mas de restaurar a comunhão que devemos ter com Deus e que foi quebrada pelo pecado. O que nós precisamos para isso, para que a disciplina promova em nós vida, para que a disciplina promova em nós comunhão com Deus, precisamos eliminar definitivamente aquilo que desagrada a Deus da nossa vida.
se nós não tivermos coragem de dizer não para o pecado, de eliminar o pecado da nossa vida, nós seremos destruídos pelo pecado e a disciplina não cumprirá o seu papel. Que o exemplo de sabedoria desse povo, como eu disse, nos inspire a agir com a mesma sabedoria e a eliminar o mal da nossa vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse tempo. Que o Senhor Deus nos encoraje a uma mudança verdadeira de vida, a eliminarmos o mal definitivamente da nossa vida, a eliminarmos o pecado que tem nos escravizado, eliminarmos isso da nossa vida. Que ao enfrentarmos momentos difíceis não deixemos de confiar no Senhor e ter a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Que não deixemos, porém, Deus, de tratar, de lidar com as questões internas com o mesmo rigor com que tratamos questões externas. Dessa maneira, Deus, que lutemos todos os dias para que o pecado ele seja deixado, para que tenhamos cada dia mais condições de viver uma vida santa, dizendo não para o pecado que nos cerca. Que o pecado não seja um estilo de vida, mas que seja sim em nós um estilo de vida, a luta contínua contra o pecado. A decisão de eliminar o pecado da nossa vida. Abençoa, Pai, tua igreja, nos abençoa neste tempo, nos abençoa para que vivamos de fato uma vida de santidade, visando a honra e a glória do teu nome. Oro, Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, um excelente término de semana. Fiquem todos na paz.